governança corporativa atua como um maestro, regendo de forma harmônica sua orquestra. Para que o concerto seja um sucesso, todos os músicos precisam, obviamente, tocar a mesma partitura de forma equilibrada, com respeito, definição clara de papéis, organização. É a batuta do maestro que indica onde está a melodia e dá à orquestra o andamento justo. Governança corporativa é uma espécie de regente de todo esse sistema de práticas estruturadas para cumprir bem a missão de uma empresa, de forma transparente, íntegra e eficiente. Bom, eu já ia perguntar o que é que a belíssima obra Primavera do Vivaldi tem a ver com a pauta de hoje, ou seria a partitura de hoje. Mas a diretora de Governança Corporativa e Jurídica da Dataprev, Isabel Luiza dos Santos, já deu aqui pra gente um bom spoiler sobre o assunto. Eu sou Ana Pimenta e esse é o Inovaí, o podcast da Dataprev. Vem comigo e já entra no ritmo desse papo sobre a governança nas estatais. Regente, batuta, orquestra. Deu para entender a analogia feita pela diretora Isabel sobre como deve funcionar a governança numa empresa, especialmente numa estatal, que lida o tempo todo com recursos públicos e com informações da população, como é o caso da Dataprev. Para que esse trabalho seja eficiente e harmônico, cada um desempenha um papel importante e nada melhor que a gente chamar para o nosso concerto o maestro dessa estatal, o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, que estreia hoje aqui no podcast. Diga aí, presidente. Bom, para falar governança corporativa, primeiro é um tema difícil porque ele é abstrato. Eu acho que tudo aquilo que é abstrato a gente não consegue compreender como alcançar. Então, primeiro você precisa definir, delimitar a sua meta, onde você quer chegar para poder chegar lá. Se você nem sabe ao certo do que se trata, dificilmente você vai conseguir cumprir aquilo que você compreende pouco. Isso é verdade. Muita gente confunde governança com gestão e por aí vai. Então, como seria a definição ideal, Canuto? São muitas as definições, mas teve uma definição que eu li num trabalho recente de um professor da USP, que ele colocou que governança corporativa é um conjunto de mecanismos por meio dos quais as organizações são dirigidas e controladas, compreendendo a ordenação do relacionamento entre seus gestores, investidores e demais partes interessadas. Eu achei uma definição muito clara, muito simples, do que a gente precisa, um conjunto de mecanismos e essa relação entre investidores, gestores e demais partes relacionadas, seus stakeholders. Stakeholders? Ai, meu Deus, espera aí que eu vou tentar detalhar melhor esse termo para quem está ouvindo. Deixa eu pesquisar aqui no meu banco de dados. Significado de stakeholder. Numa tradução livre para o português, significa parte interessada. É qualquer indivíduo ou grupo que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada organização. Os stakeholders podem ser os funcionários, fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios. Agora sim. Gente, vale lembrar que a Dataprev é responsável pela gestão da base de dados sociais brasileira. Para você ter uma ideia da dimensão disso, só no ano passado a empresa viabilizou o pagamento de R$1 trilhão em benefícios da Previdência e do auxílio emergencial, por exemplo. Sem uma boa governança, isso seria possível, diretora Isabel? Somente com um sistema estruturado de governança, seria possível a Dataprev a tomada de decisões rápidas, seguras, transparentes, para que esse benefício conseguisse ser entregue à população em poucos dias e com a segurança necessária para efetivo controle social. Afinal, estávamos falando da destinação de erário, de dinheiro público, por meio de uma política emergencial. O dinheiro precisava chegar a quem de fato precisava. É, de fato, uma grande responsabilidade. E qual o papel do gestor público nisso tudo, presidente Canuto? Afinal, é ele que está na ponta, ali, no dia a dia, com acesso até a informações privilegiadas. Esse compromisso do gestor com a função pública, entender qual é o papel dele, por que ele tem acesso àquela informação, não divulgar aquela informação sem autorização, fazer com que aqueles dados, aquilo que é tão sensível, seja utilizado no limite
do que está autorizado, seja pelos tribunais, seja pelo cliente público que demandou um determinado projeto, seja porque a sociedade demanda isso. Não é só alcançar o resultado, mas é alcançar o resultado do jeito certo. Opa, esse último trechinho aí vale para a vida, hein? Não é só alcançar o resultado, mas alcançar o resultado do jeito certo. Eu chamo agora para a nossa conversa a Sinara Wagner Fredo, que preside o Conselho de Administração da Dataprev e também entende muito sobre a governança nas estatais. Sinara, conta pra gente onde entra o CONSAD nessa partitura da governança. O papel do Conselho, apoiando, patrocinando essas ações, é no sentido de fazer que a cultura de governança e integridade se torne efetiva. É tão importante, o Conselho entende, para que a Dataprev seja reconhecida por todos, não só por uma empresa pública que operacionaliza aí políticas tão importantes, mas, acima de tudo, é uma empresa correta, ética e transparente. Bom, a gente está ouvindo muito aqui hoje as palavras transparência, ética, eficiência, mas explica pra gente na prática, Sinara, uma das medidas adotadas pela Dataprev para atingir essa boa governança. A Dataprev ela é pioneira em várias ações referentes aí à governança corporativa, né? Até porque a governança para a Dataprev, cada vez mais ela tem sido tratada como tema central para implementar até a própria política de eficiência da empresa. A política de sucessões, em especial, é um instrumento primordial para fortalecer as questões relacionadas à profissionalização da própria gestão. O que ela faz? Ela vem disciplinar alguns requisitos mínimos, requisitos técnicos, requisitos objetivos para aqueles que vão ocupar os cargos de gestão da empresa. Bacana! É valorizar o perfil técnico do gestor também, né? Agora, falando aqui de outras estatais que o Brasil tem, um levantamento recente do Ministério da Economia dava conta de mais de 40 empresas públicas com o controle direto da União. Nesse sentido, a chamada Lei das Estatais, que completou 5 anos, tem ajudado na busca dessa boa governança, diretora Isabel? A Lei das Estatais representou um importante marco para as empresas ao prever como mandatório o estabelecimento de um sistema de governança corporativa. E encontrar os instrumentos necessários para garantir o tom e a harmonia dessa orquestra não deixa de ser uma inovação, não é? A inovação pode acontecer de diversas maneiras, até mesmo na busca de otimização de processos internos, na busca de eficiência de rotinas, nas práticas de sustentabilidade. É o sair da caixinha, entendendo todos os benefícios para os interessados, sociedade, acionistas, empregados, fornecedores e, obviamente, tratando os riscos envolvidos dessa ação de inovação. Quando a governança encontra a inovação, é sinal de novos desafios. Toda empresa precisa pensar no futuro e nas oportunidades a curto, médio e longo prazo. Bom, já que tocou no assunto, diretora, o que a Dataprev enxerga para o futuro? A ideia é incentivar a cultura de integridade e promover a governança corporativa de modo a, em pouco tempo, tornarmos sim uma referência para toda a sociedade. Olha, a conversa está muito boa, mas a gente vai se despedindo por aqui ao som de Antônio Vivaldi. Eu sou Ana Pimenta e te espero no próximo Inovaí, o podcast da Dataprev. Tan tan tararam tan 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 tararam tan tan tan. Dataprev por você, Dataprev pelo Brasil.